Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria e São José. Dando continuidade à meditação sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa, hoje nós meditaremos sobre os capítulos 13 e 14. E o capítulo 13 ele vai dizer da mortificação que nós devemos praticar e de como nós devemos fugir do mundo. Santa Teresa vai dizer assim que quem quiser ser perfeito, fuja de dizer algumas coisas, como por exemplo, tive razão, procederam mal comigo, não teve razão aquele que fez isso comigo. Ela vai dizer, livre-nos Deus disto, livre-nos Deus de dizer tais coisas. Quanto mais razão não teve nosso Senhor de dizer isso e ele não disse, não quer fazer isso, volte para o mundo. Ainda assim, as pessoas do mundo não respeitarão as suas razões. Não mereces esses poucos sofrimentos que você está passando, essas poucas injustiças que estás passando. Quando nos distinguirem, quando disserem bem de nós, aí sim nós daremos as razões. As razões de dizer que nós não merecemos essas distinções. Santa Teresa vai dizer assim, você é esposa de Jesus, no entanto você não quer participar das afrontas que sofre o esposo? Você quer as honras do reino, mas você não quer as afrontas, você não quer as desonras. Ela vai dizer que aquela irmãzinha que se julga a menos estimada, esta sim tenha-se como a mais bem-aventurada. E falando em bem-aventurada, ela vai dizer que nós devemos imitar a humildade de Maria, porque só Maria teve a humildade por excelência. Por muito que fizermos, ainda estaremos tão longe desta humildade. Santa Teresa vai dizer que é preciso uma suma vigilância quanto ao bem e quanto aos bons exemplos. Ela vai dizer assim que aquilo que hoje parece que é nada, que é alguma coisa boba, amanhã se tornará um pecado venial. Ela vai dizer que se não cortar o mal no início, o mal sempre crescerá. O mau costume, mesmo que pequeno, é uma peste muito grande. A morte, ela é um mal para o corpo, mas a perda das almas é um prejuízo imenso. Não dar exemplo de mau costume a ninguém. E ela vai dizer, não dá conta de fazer isso? Saia. Não dá conta de praticar isso? Saia, procure outro lugar. Não faça mal para as outras irmãs e não faça mal para si mesmas, porque você poderia se perder se ficasse aqui. É preciso desapegar-se de tudo aquilo que é criado. Se a noviça, ela é inclinada ao mundo e não quer melhora, não dá sinais de melhora, mande a noviça embora. Porque uma alma descontente sempre sente grande fastio, mesmo com os melhores manjares sendo servidos. Mande para outro lugar, porque essa alma ainda pode se salvar. Porque aqui se faz e se deve fazer com prazer a vontade de Deus. A conversão interior, os modos bons interiores que levam à perfeição, eles demoram um pouco mais, mas os modos do exterior devem ser imediatamente perfeitos. Ou seja,
a irmã que entrar, ela tem que dar conta de fazer as coisas exteriores sempre. Interiormente vai demorar um pouco mais, mas ela vai conseguir fazer. E no capítulo 14, ele vai dizer assim que muito importa não admitir quem não aceitar aquilo que foi estipulado nos capítulos anteriores. O Senhor nosso Deus favorece a quem se determina valorosamente a fazer o caminho. Que ela não venha para esta vida, para este meio de vida, como um meio apenas de vida. Qual é a sua intenção ao vir para cá? Que não seja um meio de vida. Porque se for um meio de vida, ela não entenderá o fim pelo qual ele está entrando nesta vida. E será um mal incurável, porque virá cheio de malícia. Porque é preciso que haja um bom entendimento, e este bom entendimento começa a afeiçoar-se ao bem. Apega-se ao bem, apega-se a ele com toda a fortaleza. Porque muitas irmãs podem até falar bem, mas elas entendem mal, em virtude da falta do bom entendimento que é preciso destas coisas. E ela vai dizer que é preciso que se tenha muitas informações das candidatas, para se entender, porque elas enfrentarão e deverão enfrentar neste caminho largas provações antes de ingressarem por este caminho. E este deve ser o costume sempre. Este deve ser um costume corriqueiro, porque ao irem embora, essas irmãs não se sentirão agravadas, porque deve haver uma grande liberdade para se despedir estas irmãs, porque isso é uma responsabilidade eterna de quem admite. E admitir uma pessoa ruim te dá uma responsabilidade eterna, muito ruim para você. Porque sempre terá pretexto para admitir pessoas ruins. E é por isso que ela diz que sem dotes para entrar é muito mais fácil. Porque não é preciso ter pena. E faria muito mal às irmãs. E faria muito mal àquela que foi admitida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima.